Boa tarde, nós vamos explicar sobre os números quânticos. Eu vou começar falando sobre o número quântico principal. O número quântico principal ele é representado pelo N e ele representa a camada mais energética do elemento. Temos aqui como exemplo o elemento X com o seu número atômico 10. Primeiro vamos fazer a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6. Bom, de cara nós vemos daqui que ele possui duas camadas. Primeira camada, segunda camada. Agora fazemos a soma. 6, 7, 8, 10. Ok. Então, a camada com o maior número energético é a segunda, que tem como número principal 2p6. E então você... Dando sequência aos números quânticos, eu vou apresentar sobre o número quântico secundário, que vai ser representado pelo L. Bom, o número quântico secundário vai representar os subníveis. Temos 4 subníveis: o subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível F. Cada subnível vai ter um número, vai ser representado por um número. O S vai ser representado por 0, o P vai ser representado por 1, o D por 2 e o F por 3. Bom, já reutilizando o exemplo que nós utilizamos no número quântico principal, esse exemplo aqui, o elemento X com 10 de número atômico. Nós vamos fazer a distribuição eletrônica, que é 1s2, 2s2 e 2p6. E nós vamos perceber que na camada mais energética, que é a 2p6, nós temos o subnível P. E voltando para cá, nós vemos que o P é igual a 1, ou seja, o número quântico secundário é igual a 1. Dando sequência, nós temos o número quântico magnético, que para descobri-lo a gente tem que ter em mente esse esquema aqui com os subníveis. Por exemplo, cada subnível vai ter uma certa quantidade de orbital, e cada orbital dessa vai suportar até 2 elétrons. Então, se o S tem 2 elétrons aqui a gente vai precisar de um orbital. O P, que tem 6, vai ser 3 orbitais, o D10 com 5 orbitais e o F14 com 7 orbitais. Aí para descobrir a gente vai fazer aqui como nesse exemplo. Aqui o mais energético foi 2p6, ou seja, você vai para o P e aqui nas orbitais você vai encaixar 6 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, acabou aqui. Ou seja, o número magnético dele vai ser o que vai estar nessa região. Ou seja, o número magnético do 2p6 é o número mais 1. Bom, dando continuidade e a sequência ao nosso último número quântico, que é o spin, beleza? O spin, que é representado pela letra S, vai determinar a rotação do nosso elétron, tá certo? Então temos aqui um desenho. O spin vai determinar a rotação do nosso elétron, sendo assim, horária ou anti-horária, beleza? Com a setinha para cima indicando menos 1/2 e a setinha para baixo indicando mais 1/2. Só que tem um entanto, o spin não é algo fixo, tá certo? Não é algo fixo. A questão, vai de questão a questão a tentar abordar o primeiro elétron a entrar no orbital. Que a gente pode determinar aqui, nesse caso aqui, vamos ver esse caso aqui, x10. Então a gente pode determinar que o primeiro elétron ao entrar no orbital seja de mais 1/2, tá certo? Mais 1/2, beleza? Então a gente já determinou o seu número quântico N, que é igual a 2, L, que é igual a 1, e agora a gente já chegou aqui no magnético, que vai ser diretamente por causa do magnético que a gente vai adquirir o resultado do spin, beleza? Então, como é 2p, então a gente já vai fazer aqui direto, ó, bem rápido. Menos 1, certo? 0 e mais 1. Como são 6 elétrons, então a gente vai escrever aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Fechou as 3 orbitais. Como a gente determinou que o primeiro elétron a entrar no orbital seja de mais 1/2, a gente já botou mais 1 em todos. No entanto, o nosso último elétron ficou para baixo. Então, nesse caso aqui, a spin desse elemento vai ser igual a menos 1/2. Bom, agora nós vamos resolver algumas questões da lista sobre números quânticos. Vamos resolver aqui a questão 5. A questão 5 diz: considere a configuração eletrônica do neônio a seguir: 1s2, 2s2, 2p6, que nós já representamos aqui. Aí ele pede o número quântico principal, secundário, magnético e de spin do elétron mais energético, ou seja,
o 2p6. Ele vai querer saber os números quânticos desse elétron, dessa camada. Aí o número principal, que é o número da camada, é 2. O número secundário, ele está no subnível P, ou seja, lembrando que S é 0, P, D e F são 1, 2 e 3. Ou seja, o número secundário vai ser do P, vai ser 1. O número magnético, aqui ele está na orbital P. Tá no P, então a gente vai ver as orbitais do P, que são 3 orbitais. Como são 6 elétrons, a gente vai representar esses elétrons aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, a região do número magnético é a região mais 1. Ou seja, número magnético mais 1. E o número de spin, como ele não determina nada na questão, aqui o número de spin vai ser o do último elétron que ficou para baixo, ou seja, vai ser mais 1 sobre 2. Vamos lá. Vamos dar continuação à lista, tá certo? Estamos aqui na questão 6. A questão 6 diz o seguinte: considerando a configuração eletrônica do oxigênio, que é igual a 8, no seu estado fundamental, podemos afirmar que os números quânticos principal, secundário, magnético e spin do último elétron da camada de valência desse átomo são, respectivamente, aí tem aqui as alternativas, e ele deu aqui uma informação a mais, que diz o seguinte: por convenção, o primeiro elétron a ocupar um orbital possui número quântico de spin igual a menos 1 sobre 2. Então a gente pode dizer que o primeiro elétron a ocupar o orbital vai ter como spin menos 1 sobre 2. Tá certo? Então vamos aqui a questão. A questão, eu fiz aqui a distribuição eletrônica, tá certo, do oxigênio, e ele quer pedir aqui o último da camada, que no caso aqui é 2p4. Então vamos aqui aos seus números quânticos. Como a gente sabe, o número quântico N vai indicar a camada, que é 2. O L, lembrando que, que S é igual a 0. Aqui, P igual a 1. D igual a 2. E F igual a 3. Tá certo? Como é P, então a gente pode dizer que seu número secundário vai ser 1. O magnético vai ser M da orbital P, ou seja, vão ser 3, beleza? Saindo do menos 1, 0, mais 1, beleza? M. E como são 4 elétrons, então a gente já pode fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Terminou na região menos 1. Então o seu número magnético vai ser igual a menos 1. Agora vamos a spin. A spin, ele adotou que o primeiro elétron ao entrar na orbital vai ser de menos 1 sobre 2. Então o primeiro já foi aqui, menos 1, menos 1, menos 1. E o último vai ser o contrário, que no caso vai ser mais 1 sobre 2. Então vai ser a letra... Exatamente, vai ser essa aqui, letra D. Então, dando continuidade à lista de exercícios, vamos falar agora sobre a 7ª questão. A 7ª questão fala aqui: a configuração eletrônica de um elemento químico indica a existência de 9 elétrons com o número quântico principal 4, ou seja, o N é igual a 4. Beleza. O elemento químico tem um número atômico, é isso que ele está perguntando. Nós temos aqui de alternativa 9, 39, 27, 41 e 37. Bom, como ele fala que o número quântico principal é 4, quer dizer que nós vamos ter 4 camadas. E ele fala também que nessas 4 camadas vão existir 9 elétrons. Então, pela distribuição eletrônica, que é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 e por último 4d1. Por que 4d1? Porque já que ele fala que na camada 4 precisamos ter 9 elétrons,
E aqui nós já temos 2. Aqui nós temos 6. 6 mais 2 é 8, mais 1 dá 9. Ou seja, é só a gente somar tudo isso agora que vai dar a quantidade do número atômico. 6 mais 2 mais 2 dá 10, 6 mais 2 mais 2 dá 10, 20 mais 10 vai dar 30, 30 mais 6 36, mais 2 38, mais 1 39. Ou seja, a resposta certa é a letra B. Ok, então partindo para a próxima e última questão, a questão 8, nós temos o seguinte enunciado. O subnível mais energético do átomo de um elemento apresenta os seguintes números quânticos. N igual a 3, L igual a 2 e M igual a 0. Sabendo disso, o número atômico deste elemento é no máximo igual a... Ok, então vamos lá. O número quântico principal desse elemento é igual a 3. Isso significa que ele se encontra na terceira camada. E também sabemos que o número quântico secundário, ou o subnível dele, é igual a 2. Sabendo disso, nós fazemos o seguinte. S, P, D, F. Nós sabemos que o subnível S é igual a 0, subnível P é igual a 1, subnível D é igual a 2 e subnível F é igual a 3. Se o número quântico principal, o número quântico secundário é igual a 2, significa que ele está no subnível D. E número quântico magnético. Bom, o número quântico magnético é igual a 0. E, como sabemos que ele se encontra no subnível D, significa que ele possui 1, 2, 3, 4, 5 orbitais. Ok, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como ele termina em 0, ele possui 8 elétrons. Agora vamos para a distribuição eletrônica. Se ele termina em 3d8, então 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d8. Agora somando temos 10, 20, 28. Isso significa que a alternativa correta é a letra D. Obrigado.